E nós sabemos que a amargura, ela é a raiz de muitos males. Males físicos, psicológicos, psiquiátricos e emocionais. E com tudo isso ativo, claro que vai abalar também o espiritual. Então, eu queria começar lendo um versículo. Eu separei alguns aqui e é muito importante que você fique atento para isso. Provérbios capítulo 14, verso 10. Aí o pessoal chegou aqui, eu vou ter que pedir para eles ficar quietos. Ô, gente, eu estou na live. É que vem 4 almoçar. Provérbios capítulo 14, verso 10. Cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar da sua alegria. Depois tem um outro que eu também gosto muito, que é Efésios 4:31. Depois a gente coloca na descrição. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Bom, esse é um fator muito importante, porque nós identificamos pela palavra de Deus que ele começa onde? Agindo nas emoções. O que é o ressentimento? O ressentimento, eu coloquei aqui, começa com a indisposição de perdoar. Todas as vezes que alguém comete algo contra mim, contra você, consciente ou inconsciente, nós passamos por um processo de querer ou não perdoar aquela situação. É muito comum que a gente traga isso para o coração, porque a gente vai ficar remoendo. O que é ressentimento? Ressentir o sentimento, é ficar mexendo naquilo ali várias horas, vários dias, vários anos e até décadas. Então a pessoa fica remoendo aquele sentimento ali e vai fazendo com que o quê? Com que o coração entristeça. A gente tem uma coisa que a gente brinca aqui, que a gente fala na nossa igreja, que é o coração peludo. O que é o coração peludo? É o coração amargurado. Então, todas as vezes que a gente sente uma coisa contra outra, a gente brinca, ó, meu coração tá peludo. A gente fala, já arranca já. Não deixa criar raiz. Porque toda essa raiz do ressentimento, ele vai se tornar uma amargura. E a amargura, ela interfere muito na nossa vida. Porque ela vai interferir, como eu disse, no nosso psique, que é tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente fala, vai interferir nas nossas emoções, tudo aquilo que eu sinto, vai interferir nas minhas escolhas, tudo aquilo que eu decido, tudo relacionado a isso. Eu quero contar uma experiência minha, que eu gosto de falar das minhas coisas. Mais ou menos, isso é um fato, eu conto em todo testemunho, tem a bênção do meu marido. Há uns 27 anos atrás, eu e ele, a gente não tinha Jesus, éramos muito novos, já estamos há 32 anos casados, para a glória de Deus, com 6 filhos, e mais há 27 anos atrás, ele cometeu um passo em falso e teve um relacionamento fora do casamento. E a gente se separou na época, depois a gente voltou, depois passou alguns anos, devido àquele ressentimento que já estava numa amargura, eu fui procurar Jesus. Foi quando eu conheci Jesus. Eu fui para Jesus porque eu não aguentava mais aquela sensação. E passou-se muitos anos. Eu achei que eu já tinha digerido tudo aquilo, porque eu estudo muito sobre isso, eu falo muito sobre isso, e na minha concepção já estava tudo ok, resolvido dentro de mim. Há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, eu tive uma experiência dessa amargura estar muito viva dentro de mim. E eu passei por um processo de cura comigo mesmo, quando eu me vi repetindo várias vezes, eu usava uma expressão chula, falando em relação ao relacionamento que ele teve fora do casamento, que eu usava a expressão de nega. Ah, sua nega, tudo eu trazia para aquilo. Tudo que acontecia comigo em questão financeira, porque na época a gente tinha uma propriedade e ele vendeu a propriedade, a gente perdeu tudo na época. Praticamente o terreno estava quitado, conta no banco, dinheiro alto guardado. Quando eu fui ver, não tinha mais nada. Então, aquilo me trouxe dores profundas, porque eu tinha que ficar morando de aluguel, eu gosto das minhas coisas no lugar, você não pode mexer. Então, tudo aquilo me trazia muita dor. Passou-se muitos anos, quando eu me vi que aquilo estava muito vivo dentro de mim. E isso instalou no meu corpo físico. Eu posso dizer com toda certeza que metade da minha obesidade,
do meu sistema nervoso, que hoje é bem controlado, mas já foi muito abalado, da ansiedade, dá-se por isso. Por quê? Porque a amargura e o ressentimento, ela te quebra, ela te fragmenta, ela muda quem você é. Ela faz com que você se transforme numa pessoa, às vezes, amarga, agressiva, violenta, isolada. Por quê? Porque você quer jogar, ela envenena a alma. E eu me vi envenenada por muitos e muitos anos. E eu achava que estava tudo bem. Quando eu tive uma experiência familiar, que eu vi que eu não tinha perdoado ele de verdade, e eu estava num processo do jejum do Yom Kippur, que eu gosto de fazer todos os anos, acho que foi o segundo que eu fiz na época, e eu tive uma visitação espiritual. Eu vi aquela coisa entrando dentro do meu, saindo do corredor do meu quarto, eu estava no telefone e eu falei, tem uma coisa preta vindo ali, era como se o dia se transformasse em noite. Aquilo rapidamente entrou dentro de mim e saiu pela minha boca e o Espírito Santo falou para mim, você nunca deixou que isso saísse daí. E por quê? Porque eu sempre invocava aquele espírito e eu pude até enxergar. Mais do que uma dor na alma, mais do que um mexer nas emoções, no físico, ele também exerce um fator espiritual. Eu vi nitidamente uma bonequinha preta, desse tamanho no meu ombro, que eu fiz assim, eu enxerguei com um coque e pérolas azuis e ela não tinha olho. Naquele mesmo dia, eu liguei para meu marido, chamei ele, aqui no Parque dos Sinos, eu já morava aqui na Rita de Cássia. Eu falei, vem aqui que eu preciso compartilhar uma coisa com você. Trabalhava perto, e eu falei para ele, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu invoquei o nome daquela mulher. Eu falei para ele, nunca mais, e contei a experiência que eu tive, falei, e nunca mais, a não ser para que o nome de Jesus seja edificado, eu vou jogar isso na sua cara e eu vou falar isso novamente. Irmãos, aquilo foi libertador para mim, porque tudo aquilo que eu havia perdido durante todos esses 20 e tantos anos, 26 anos, se eu não me engano, que é a idade do Otávio, tudo que eu perdi durante esses 20 e poucos anos, em 40 dias, Deus me restituiu. 40 dias. Porque eu havia perdido a casa, que eu já estava com a planta pronta, o terreno quitado na minha concepção, como na época era tudo no nome dele, e a gente não era casado na época, então ele podia fazer o que quisesse, porque era tudo no nome dele. O que aconteceu? E eu tinha muita dor, o meu ressentimento era terrível, a minha amargura, eu pensava naquilo dia e noite. Sem falar, mas eu pensava. Todas as vezes que eu tinha que procurar uma casa para alugar, que eu tinha que passar por uma situação de mudança, aquilo me doía. Porque eu falava, eu tinha minha casa, era para mim ter a minha casa. E eu perdi tudo por conta de um adultério. E aquilo me doía na alma. Quando eu fiz esse processo de liberar o perdão para ele e de tirar esse ressentimento que estava agindo dentro de mim, que me trouxe obesidade, ansiedade, me trouxe muitas outras doenças que eu sei, uma úlcera gástrica, muitas outras coisas, eu me libertei daquilo. Quando eu tirei a mão daquilo, que eu falei, isso não serve para mim, isso não é para minha vida. Eu me lembro que em 40 dias, eu vi um processo que o governo liberou da casa, eu já tinha passado minha ficha várias vezes, nunca aprovava, eu passei a documentação na caixa, e o rapaz falou para mim assim, em 2 dias ele falou assim, da Reginalda Didos, pastora, está aprovado para você uma casa de tantos mil. Eu falei, não acredito. Ele falou, está aprovado, só pode escolher. Em 40 dias eu estava dentro da minha casa. Mais do que interferir, ele interfere nas nossas bênçãos. Ele prende as nossas bênçãos. Por quê? Porque a Bíblia também vai dizer que todas as vezes que a gente age com eu não marquei esse versículo, mas tem, que todas as vezes que a gente age na amargura, o Senhor não pode agir na justiça. Nós impedimos a justiça de Deus, porque nós estamos o quê? Olhando para si, se a autocomiseração, eu sou a coitadinha, eu sou a pobrezinha, eu estou sofrendo tudo aquilo, eu sou vítima, claro que nós somos vítimas de muita coisa, mas nós não podemos usar isso como uma muleta para o resto da nossa vida. Se a gente pegar a palavra de Jó, fala assim, ó, Jó 21, 25, já outro morre tendo a alma amargurada e de nada tem desfrutado. O que aconteceu comigo? A minha alma estava tão ferida que eu não desfrutava de nada, porque tudo ficava retido, tudo ficava
retido. Então, são coisas que às vezes a gente olha e fala assim, eu oro, eu jejuo, sou dizimista, sou ofertante, mas peraí, o que é que está desarrumado? O que afetou, que fragmentou e quebrou a sua alma e a minha também? Então, o que acontece? Os principais alvos de Satanás são a primeira infância, que a gente sempre fala isso, pais cruéis, abusos físicos, castigos, quebra de aliança. Todas as vezes que a gente quebra uma aliança com um amigo, com um parente, com um parceiro, isso tudo traz essa ferida. É uma das feridas emocionais. Então, a amargura sempre resulta em relacionamentos quebrados. Olha o que diz a palavra em Hebreus capítulo 12, verso 15. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Olha aqui, se a gente parar, analisar só esse versículo, cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus. Então, todas as vezes que eu permito que uma ferida emocional se instale na minha vida, no caso aqui a amargura e o ressentimento, eu estou me excluindo da graça de Deus. Eu me estou excluindo, ninguém. Não importa o que fizeram comigo, com você, eu estou me excluindo da graça de Deus. E ele diz aqui, ó, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então, pera lá, eu me excluo da graça de Deus, que significa o quê? Que eu não vou ter aquele favor merecido, eu não vou receber a sabedoria que eu preciso, o direcionamento que eu preciso, eu me contamino, porque aquilo cria uma raiz, e, consequentemente, aquele veneno, ele é jogado ao outro. Ele começa a ser transferido ao outro. Então, a gente envenena. O que faz a serpente? Ela põe os pequenos ovos, né? São ovos envenenados. Então, o ovo da serpente é como se o inimigo colocasse uma amargura como um veneno de serpente e aquilo vai nascendo, eclodindo muitos ovos. E esses ovos nascem. E nascem como? Quando você joga para o outro. Então, muitas vezes, o indivíduo amargurado, ele se torna como? Agressivo, fechado, calado, intolerante, indigesto. Então, o que ele vai fazer, o indivíduo amargurado? Ele não consegue nem conversar com o outro, então ele vai trazendo feridas no outro, ele vai jogando ovos de serpente, veneno. E vai chegar a hora que vai eclodir, que vai nascer também. Outra coisa, a amargura leva ao choque com os familiares e amigos. Ninguém aguenta, irmãos. Eu lembro que eu era uma pessoa extremamente chata nesse sentido, porque qualquer reunião de família que a gente tinha, que surgia qualquer comentário, e ele fazia uma piada, uma brincadeira, às vezes nada, tipo, eu pedi um copo de refrigerante, ele não pegava para mim, eu já falava, mas se fosse para sua amiga, você pegava. Aquilo já virava motivo, ninguém nem me convidava para as coisas, porque você vai se transformando numa pessoa que quebra a aliança, você não tem riso, você não tem alegria, o coração fica fechado. E isso tudo não é bom. Então, as pessoas evitam dialogar com a gente. E nisso acontece o quê? Separação de casais, separação de famílias. Os filhos procuram outro canto para ficar. Ele não vê mais a sua casa como um lugar de refúgio, de descanso. Porque ele vai enxergar o quê? Uma pessoa amarga. O que a Bíblia diz do homem? Uma mulher amarga é melhor morar lá no deserto do que estar numa casa com uma mulher amarga. Olha que coisa triste. Então, outra coisa, fica bem claro que a amargura só tem lugar onde falta o perdão. Toda vez que a amargura se instalou em mim, é porque faltou o perdão. Eu e você não conseguimos passar por aquilo. E eu já falei várias vezes, o perdão é um ato de inteligência, de liberar a sua vida em primeiro lugar. Quando eu olhei para o meu esposo e de verdade eu perdoei, eu liberei. Não só a minha vida, mas eu liberei a minha casa, que era o maior sonho que eu tinha, de ter a minha casa. Então, às vezes, tem coisas que nós estamos lutando tanto para conquistar e simplesmente você precisa voltar lá no passado e corrigir uma situação. Mas olha, aí eu te pergunto, eu fui a vítima? Fui. Eu fui a vítima. Não fui eu que fui lá e traí. Mas eu também devo ter provocado em alguma circunstância. Eu devo ter aberto aquela porta. Concorda comigo? Porque nós precisamos olhar para dentro da gente e entender. Eu abri uma porta para que isso acontecesse. E depois de muito tempo eu fui entender. Como eu sempre fui uma mulher muito à frente do meu tempo, como diz o outro, eu era muito autoritária. Então as coisas tinham que ser tudo do meu jeito.
E homem tem o seu poder de comando. E todas as vezes que eu tirava o poder de comando dele, eu estava passando na frente de uma autoridade bíblica. E eu permitia com que aquela porta fosse aberta. E o inimigo faz o quê? Ele vem com os enganos. Olha pra você ver como as coisas geram em um ciclo. Então, o que acontece? Ficou bem claro que a amargura ela só se instala quando não tem perdão. Viver nela é viver sem perdão. E viver sem perdão dos dois lados, porque quem não perdoa também não é perdoado. E aí? Nós causamos amargura em muita gente, ressentimento em muita gente. As pessoas causam na gente. Aquilo é um e outro. É uma mão de duas vias. Não tem como, ninguém se exclui. Só que isso é muito perigoso. A acusação transforma em ódio, que fará que o indivíduo seja lançado, que nós sejamos lançados no engano. Que engano é esse? Ah, eu sou a vítima, eu sou sempre assim, e a gente começa a procurar culpados. E quais são os culpados? Ó, quando há mágoa em mim mesmo. Muitas vezes eu vou encontrar os seguintes sintomas. Ó, vamos lá, uma maneira mais clara. Seguintes sintomas para você identificar quando há mágoa em você mesmo. Primeiro, autocompaixão, sentimento de culpa, vergonha, autodepressão e o ódio que pode chegar a levar até o suicídio. Quando há mágoa dos outros, olha os sintomas. Ressentimento, amargura, raiva, vingança e um ódio que leva até um assassinato. Isso eu estou falando do extremo. Agora, quando há mágoa de Deus... Você sabia que a gente às vezes fica magoado com Deus? O que acontece? Dúvidas, questionamentos e incredulidade. Pode falar, pastor. Pastora, travou. Travou, acho que tem mais gente mexendo no celular aí. Travou. Repete o que você falou. Ó, a amargura nos torna culpado e onde há culpa há os seguintes sintomas. Tá ouvindo? Tá ok? É o último ponto que você falou. Quando a mágoa de Deus. Quando é que a gente tem mágoa de Deus? Você acredita? Eu vou falar 3 palavras aqui que você vai ficar em choque. Quando Essa é uma das maiores tristezas que eu tive na vida de sentir alguma coisa contra Deus. O que traz isso? Ó, os sintomas. Dúvidas. A gente começa a entrar em dúvida do que Deus está fazendo ou não pela gente. Questionamento, que fica aquele dia, que foi o que Jó passou. É só olhar a história de Jó. Ele ficou tão amargurado com toda a situação dele, que ele começou a debater com Deus ali. Deus falando e ele ali rebatendo. E aí se instala o quê? Uma incredulidade. Pastor, eu sou incrédulo por muita coisa. Vai fuçar e descobrir se você não tem uma amargura contra Deus. Uma mágoa contra Deus. Geralmente está relacionado a algum tipo de perda, luto, traumas, porque a gente tem a tendência de achar por que Deus não me livrou disso? Por que Deus não me tirou daquela situação? Se esquecendo que nós temos o que nessa terra? Principalmente um adulto, um dia eu peguei alguém e ele falou assim, por que Deus permitiu que aquela criança morresse tão cedo? Deus não podia ter protegido ela? Presta atenção, Deus coloca na terra, não é 1, é 2 para cuidar de uma criança, é um pai e uma mãe, que são as autoridades constituídas por ele na terra, que é a autoridade espiritual, física, emocional e de proteção. Quando essas 2 autoridades falham, quem é penalizado? Infelizmente, os filhos, porque eles falharam na sua missão. O nosso tempo aqui nessa terra é uma missão, e às vezes a gente vai falhar na missão, mas não significa que vai ficar aquilo ali para todo sempre. Não, a gente ainda tem uma forma de voltar e corrigir aquilo. Como? Amparando, dando um cuidado especial. Por exemplo, eu já falei muitas vezes da minha missão como mãe, mas não significa que eu tenho que continuar a minha vida inteira errando, amargurando a vida de outros. O que você faz? Aquilo que você fez errado, você volta e corrige. Volta e corrige. E muitas vezes Deus vai repetir aquela situação para que você saia desse cativeiro de amargura, para que você vença esse ciclo de novo. Então, você falhou na primeira missão, aí a gente costuma falar que é a maldição que está instalada. Realmente, instalou. Aí o que Deus vai fazer? Vai abrir uma outra oportunidade para você sair dessa missão. Então, às vezes você fala assim, meu marido me traiu uma vez, traiu 2, traiu 3, e aí? Como é que você fez? Na primeira, você saiu do ciclo?
Você conseguiu romper com essa cadeia ou você continuou nesse cativeiro? Porque deve acontecer de novo. Porque você precisa aprender, e eu também, a perdoar, a liberar essa bola que nos prende, que é tão pesada, que tem que ficar arrastando aí por anos, décadas, e às vezes morre com ela. Então, a falta do perdão traz resultados espirituais muito negativos. Então, a ponto de alcançar Deus. Então, o que Jó se viu ali na situação dele? O senhor podia ter protegido meus filhos? Não, mas morreu todo mundo. O senhor podia ter protegido meus bens? Não, mas perdi tudo. Até que ele entende que ele não podia viver naquele questionamento, naquela incredulidade. E quando ele entende que ele fala, antes eu conheci o senhor de ouvir falar. Porque tem muita gente que conhece Deus de ouvir falar. Ah, porque fulano falou que Deus fez isso. Eu posso dizer com toda certeza, eu conheci Deus de ouvir falar, mas eu também conheci de andar com ele. Não foi de andar com ele num caminho florido, num campo lindo e bonito, não. Eu sei o que eu passei. Eu tive que enfrentar montanhas e vales, e todo dia tem um leão para matar, e a tropa vem de 10. Então, o que acontece? É nesse momento que Deus entra. É nesse momento que ele age na minha vida e na sua. Quando você está passando por essa situação de vale, de amargura, de ressentimento, dessa ferida, você tem que olhar e falar assim, não, eu não. A última pessoa que tem culpa de tudo isso é Deus. Eu vou colocar ele em primeiro lugar, porque eu vou passar por isso, por esse caminho. Quando Jó olha para Deus e fala, antes os meus ouvidos, eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. O que ele está querendo dizer? Eu contemplei o que o Senhor pode fazer por mim. Eu contemplei o que Deus fez por mim. Foi nítido a experiência que eu tive. E eu contemplei em 40 dias. Eu nunca vou me esquecer disso. 40 dias. Aquele povo levou 40 anos para sair do cativeiro. Eu levei 25. Tem gente que leva 400 anos, como levou o primeiro povo no Egito. 400 anos. A primeira vez, por que levou 400 anos? Porque levou 400 anos para eles entenderem. Depois na Babilônia, 70 anos, porque levou 70 anos para eles começarem a oração do arrependimento. Por que eu levei 26 anos? Porque foi quando eu entendi. Podia ter levado 1. Por que eu demorei tanto para ter minha casa? Porque eu demorei tanto para tirar aquele ressentimento. E aquilo fechou as minhas bênçãos. Outra coisa, a falta é... Peraí, deixa eu ver aqui que eu ia falar. Se você tem mágoa de Deus, os sintomas são dúvidas, incredulidade, você duvidará sempre da palavra, questionamento e rebelião. Isso é fato, tá? Então, às vezes, a palavra de Deus está falando algo, se você estiver lá no culto e você começar assim, não, mas eu não acredito nisso. Pensando, né? Porque às vezes acontece, o inimigo é assim. Você vai para a presença de Deus e fala, Senhor, por que o meu coração está duvidando da sua palavra, que é tão viva e tão eficaz? O que está aqui dentro que eu não consegui colocar para fora? O que está me amargurando? O que está trazendo para mim tudo isso? Olha aqui as portas, ó. As portas de entrada do inferno que faz tudo isso são relacionamentos quebrados, alianças quebradas entre irmãos físicos e espirituais. Todas as vezes que nós quebramos a nossa aliança, nós ficamos cegos espiritualmente. Entra uma cegueira. E aí o que acontece? Não andar em comunhão é andar em trevas, que trará várias consequências. Então, quando o meu marido quebrou a aliança comigo, nós começamos a andar em trevas. E tudo aquilo fez com que nós perdêssemos muitas coisas. Muitas coisas. Foram muitos prejuízos. E não só prejuízos materiais. A cegueira nos impede de agir com sabedoria. Sabe por quê? Porque nós perdemos a graça. Quando você perde a graça, você perde a sabedoria. Então a gente precisa da sabedoria. Se andamos em trevas, não saberemos como agir. A sabedoria é o fruto para andar na luz da palavra. Uma outra coisa, a cegueira vai impedir de nos ver a nós mesmos pelos olhos da palavra. Como eu disse para vocês, quando aconteceu comigo, depois de muito tempo, que até então eu era vítima, mas aí eu parei para me analisar. Peraí, por que aconteceu isso? Aconteceu isso por isso, por isso, por isso? Então eu preciso mudar em alguns fatores. Claro que a gente não muda da noite para o dia, eu ainda estou em construção. Minha obra é inacabada. Mas eu melhorei em muitos fatores, em muitas áreas. Esse é o processo da verdadeira conversão.
Salvação é uma coisa, conversão é outra. Você pode aceitar Jesus como seu Salvador, mas continuar fazendo as mesmas práticas. Significa que você não mudou o seu caminho. Então, essa autoanálise é a verdadeira conversão. É transformando de dentro para fora. E como que a gente transforma de dentro para fora? Virando tudo aquilo. Virando, ó, trazendo aqui, ó, jogando para fora. Ok? A autocomiseração, ela toma conta da nossa vida e exige dos outros a atenção para a minha ferida. Então, é como se eu ficasse repetindo sempre aquilo que eu fiz isso a vida inteira, ficava repetindo para as pessoas sempre aquilo. Por quê? Porque eu era vítima. Eu me sentia miserável na situação. E, na verdade, é um espírito que faz isso. O que o espírito está querendo dizer? Que você não tem um pai, que você não tem um Deus que te protege, que você é vítima de tudo, que você é uma coitadinha. Mas, na verdade, eu tenho um Deus que me protegeu, sim, porque podia ter acontecido coisa muito pior, que me livrou de tudo aquilo, me ensinou a passar por tudo isso, e hoje eu estou aqui firme e forte, falo sem derramar uma lágrima, e não tenho problema nenhum, nem se eu me deparasse diante daquela mulher. Eu ia olhar para ela e falar, você também deve ter perdido muitas coisas na sua vida. Mas agora uma coisa, nós não podemos perder a nossa salvação. Simples assim. Simples assim. Eu não teria problema nenhum mais. Por quê? Porque de verdade eu arranquei a raiz. Porque se ficasse uma pequena raizinha, ela ia brotar de novo. Então, e assim, em espírito, quando eu orei por toda aquela situação, eu enxerguei uma mulher extremamente sofrida. A outra. Falei, uma pobre coitada, que vai saber tudo que ela... Porque eu ainda tenho Jesus, e se ela não tem? Às vezes as pessoas que nos ferem não têm Jesus. E aí? Você ainda consegue sair do cativeiro. E aquelas pessoas? Ela sai do cativeiro a partir de você. Às vezes pregar o evangelho não é ficar em praça pública com o microfone falando não. Às vezes pregar o evangelho é você liberar uma vida que está no cativeiro, Rabashmas, que está aprisionada, Rabassuri, que a vida dela não anda, porque você não tirou ela de perto de você. Essa é a maior prova de pregar o evangelho. Talvez a gente chegue lá em cima e o Senhor olha e fala assim, ó, você pregou o evangelho para fulano. Não, mas nem conheci fulano. Você pregou para ciclano. Mas quando você perdoou a dor que ele fez para você, você pregou o verdadeiro evangelho. Porque foi isso que Jesus fez. Que horas são aqui que eu já até me empolguei? Deu para você entender? Então, muitas vezes, irmãos, a gente precisa fazer uma análise concreta e real do que é o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho, irmãos, ele nos traz a transformação. Eu digo para vocês que todos os dias, eu cometo erros, todos os dias eu vou para a presença de Deus com vergonha, que eu tenho vergonha, eu falo, não precisava estar nessa mais. E às vezes a gente está repetindo as mesmas coisas. Então, às vezes tem pessoas, irmãos, que não saíram da casa dela. Que não saiu da casa dela para pregar o evangelho em lugar nenhum. Que nunca subiu num púlpito. E talvez ela chegue lá em cima e ela receba muito mais coroa do que eu e você. Eu tenho me perguntado isso a Deus. Porque o grande segredo é esse. Da gente desprender de todas essas feridas. Porque a gente não pode se esquecer. Porque elas são eternas e são imortais. Toda a nossa emoção é imortal. Ela vai para algum lugar. Ela vai para algum canto. Lá nós não vamos ter ressentimento, choro, nem dor. Mas para onde vai tudo isso? Onde que vai? São incógnitas que eu tenho. Para onde vai tudo isso? Para que a gente fica lançando tudo isso em nós e nos outros? Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não quer ser ferido, ser machucado, então não vamos mais ferir nem machucar ninguém. Porque esse é o verdadeiro evangelho. Então, eu tenho me questionado muito sobre isso, sobre esse crescimento que a gente precisa ter emocional para alcançar um crescimento espiritual. Tudo isso faz muita diferença na nossa vida. A gente, às vezes, quer níveis de poder, de unção e de tudo mais. Eu sempre falo para Deus, às vezes, eu falo, ô Senhor, eu quero. E aí eu falo, puxa, mas eu tenho tanta coisa para melhorar. Que eu sei que eu não alcancei ainda, porque eu ainda não cresci em todas as áreas. Mas a gente não pode parar de buscar o crescimento. E como que a gente busca? Fazendo essa análise. A gente não pode viver, remoer veneno que está dentro da gente, irmãos. Veneno que está ali dentro. Uma hora ele explode.
Você já viu aquelas mulas de droga? Aquelas mulas de droga que carregam droga no estômago, não pode engolir nem a saliva, porque a saliva vai cair no estômago, vai chegar uma hora que vai explodir. O veneno que a amargura faz é a mesma coisa. Toda vez que você vai falando, vai digerindo, aquilo vai entrando, vai explodindo ali dentro. E vai explodindo como? Em câncer, em doenças, em tumores, em problemas de insônia, de apetite, de tudo. Deus não se alegra na morte prematura dos santos. Deus não se alegra nas enfermidades. Deus não tem alegria nenhuma nisso. Nenhuma. Mas aí, Deus é culpado? Vamos jogar a culpa para Deus? Não, a culpa é nossa mesmo. É nossa. Então a gente tem que parar e olhar e falar, ô Senhor, a primeira pessoa que a gente tem que olhar e falar, Senhor, me perdoa pela minha ignorância. Todo dia eu falo para Deus, Senhor, me perdoa pela minha ignorância. Eu sou uma ignorante. Posso ter estudado milhões de livros, mas eu ainda sou uma ignorante. Até o ponto que Jesus vem e aí ele me consola. Ele fala, mas peraí, que eu tô aqui e vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Então vamos lá, vamos fazer assim, ó. A sabedoria vindo, ó. Aí a sabedoria vem. Aí ela começa a direcionar, que é a coisa mais importante. Porque senão a nossa personalidade não amadurece. E a Bíblia diz o quê? Que nós temos que ter a mente de Cristo. A mente de Cristo. A mente de Cristo, irmãos. Pensar como Cristo pensou, falar como Cristo falou. Oh, meu Deus, nos meus passos, o que faria Jesus? Aí eu te pergunto, nos seus passos, o que faria Jesus? Ah, Jesus ia ficar remoendo ali? Não. Ele sabia que Judas ia fazer tudo aquilo com ele. Ele olha e fala assim, ô meu amigo, que vieste? A gente olha para a pessoa que às vezes fala mal da gente, deseja o seu mal. Às vezes ele não fala, mas pensa. E o que pensa, desce pro coração. E o que pensa, Deus vê. O diabo pode não ter visto, o povo ao redor não viu, mas Deus viu. Aí que tá o problema. Que Deus ouviu. Ó, você pensou, conectou. Ah, menina, você está pensando isso? Não vale a pena. Não vale a pena. Não é verdade? Então, que a gente possa tirar toda a recuperação da amargura, da raiz da amargura, quando somos recuperados, aprendemos a reconhecer e superar sentimentos de ressentimento e nos sentimos leve. Eu fico maravilhada quando eu vou fazer congresso, as coisas com mulheres, né? Que é mais mulheres que a gente faz, que elas olham para mim e falam assim, ai, eu saí leve daqui. Esse congresso que eu vou fazer, eu ainda preciso arrumar 100 batatas, porque a batata vai representar o peso na vida dela. Eu, assim, vou sair leve daqui. Tira o peso que às vezes a gente está carregando. Já carregou saco de batata? Você joga? Eu nunca carreguei. Mas a amargura tem mais ou menos um peso desse. Já não estaremos carregando um veneno dentro de nós, que suga a nossa energia e toma toda a nossa atenção. E acabamos ferindo os outros que nem queremos. Você não quer ferir seu marido, sua esposa. Você não quer ferir seus filhos. Você não quer ferir sua mãe, seu pai, mas o veneno está ali. Pode falar, pastor? Pastor, gente, vocês estão entendendo o quanto é importante nos libertarmos do ressentimento, da amargura? O que eu entendi, pastora Flávia? Vou passar alguns pontos aqui. É uma faxina grossa que a gente precisa fazer dentro de nós. Então, a primeira coisa, na minha opinião, começar uma campanha de oração não é por você e por aquelas pessoas que te machucaram, que te amarguraram, que nos deixaram ressentimentos. Foi o que eu fiz, gente. Eu fiz isso, doutora Clara. Eu também. Eu já passei por isso que ela está falando. Isso aqui todo mundo pode ter passado um dia. E eu fiz uma campanha de oração. E eu peguei essas pessoas e eu trouxe até o meu peito. E eu comecei a orar por elas, porque eu não tinha força nem de pensar, nem de ver uma foto, nem de ouvir nada. Bloqueei tudo. Por quê? Porque me machucou, gente. E geralmente, quando você passa por isso, não é com estranho, são com pessoas muito próximas a você. Isso pode ser com irmão, com pai, mãe, marido, esposa, filho, né, tio, enfim, faça isso. O Espírito de Deus vai trazer aquele Espírito até o teu espírito. E ele vai te
ensinar uma coisa que passou uma das coisas que, rapidamente ela precisa terminar. Uma das coisas mais simples que Deus me ensinou, que filha, perfeito só eu. E que quem nunca irá te trair nessa vida, só eu. Por quê, gente? Porque a Rosimeire acabou de testemunhar aqui, pastor, que quando ela perdoou o cunhado dela, ela foi curada do câncer. Olha aí. É comprovado pela medicina que uma pessoa que guarda dor, tristeza, ódio, mágoa, ressentimento, ela adquire, no mínimo, gente, uma gastrite, uma úlcera, um refluxo, um problema de fígado e principalmente câncer. Pólipos. A mulher com problemas de pólipos. Então, gente, nos examinar, trazer primeiro, não adianta eu ir até a pessoa, trazer essa pessoa diante de você, orar por ela. Se Jesus, que foi perfeito, nos perdoou naquela cruz, liberar perdão para ela, foi o que eu fiz. Quando foi um dia eu estava andando na rua e eu vi aquela pessoa que tinha me machucado muitos e muitos anos e eu a ela. E ele olhou para mim e disse, pastora Solange. Eu falei, paz, meu querido. Ele falou, posso te dar um abraço? Eu falei, pode. Abracei ele, quando ele virou as costas, eu falei, Jesus, esse aqui é meu inimigo. Mas quando eu fiz isso, e hoje eu faço isso, e hoje eu ensino isso, porque a pastora Flávia está dizendo o seguinte, a sua saúde não vai prosperar, a sua vida matrimonial não vai prosperar, tua vida emocional não prospera. Outra coisa, pastor, que eu queria terminar dizendo o seguinte, irmãos, quando eu estudei na Bíblia, que Deus disse o seguinte, que se eu falar mal da pastora Flávia e ela falar mal de mim, pelas minhas costas, mesmo que ela esteja certa, Deus toma a minha causa. Está escrito isso. Então, tudo que você tiver com o teu próximo, se você não pode resolver com ele, com ela pessoalmente, em particular, faça uma campanha de oração, traz essa pessoa para o seu peito, começa a orar, porque o próprio Deus, pastora Flávia, ele vai encaminhar, o Espírito de Deus vai gerar esse milagre, essa cura, essa libertação. Mas não fale de quem te machucou para mais ninguém. Gente, eu posso estar passando um problema com a minha filha aqui. Eu estou aqui com a minha família aqui, muito amada aqui do meu lado. Não vou passar problemas para eles. Não passe de um para o outro um problema. Estão aqui na intercessão por mim e ouvindo essa palavra que, na minha opinião, hoje, todo mundo deveria, a começar por mim e por nós, ouvir mais uma vez, começar essa campanha de oração, que já parou para pensar, como ela falou, a minha vida não prosperou, você ficou sem prosperidade, quantos anos, pastor? 26 anos. 26 anos, a vida dela parou, não prosperou, não melhorou, porque ela não perdoou. E Deus falou para mim, no dia que eu apresentei na igreja a escritura da minha casa, o Espírito Santo falou assim, ó, eu falei assim, na época, eu falei assim, ó, levou 25 anos por essa conquista, Deus sussurrou no meu ouvido, porque você quis. Foi nítido, porque eu quis. Até quando eu estava aconselhando uma menina linda, ela falou assim, não, pastor, eu não aconselho porque o meu signo é escorpião. E escorpião guarda raiva, guarda ódio, não perdoa mesmo. Ai. Eu falei, deixa de ser escorpião e agora vamos conhecer o verdadeiro leão da tribo de Judá, que quando entra na minha vida e na tua, ele entra como pomba, ele entra carregando as nossas cargas, ele entra como o homem que morreu na cruz, ele entra como o rei que vai voltar. Eu disse para ela, pelo amor de Deus, saia dessas coisas, porque senão nós não vamos ter um encontro, amada, com o verdadeiro Senhor de nossas vidas. Não é melhor a gente trocar tudo isso por Jesus? A herança de pai que não perdoou, a mãe que não perdoa, o outro que briga, o outro que discute, o outro que desconfia, e ter esse Deus que mudou e tem mudado a minha vida, a vida da pastora Flávia, porque eu posso dizer, gente, eu posso dizer que ela está falando a verdade, porque eu conheço tudo isso. Eu a conheço. Eu acho que é lógico que quem a conhece é maior que eu.
Jacareí inteiro conhece, porque eu conto, esse é um dos meus defeitos, eu conto tudo da minha vida mesmo, então acho que o povo tá tudo sabendo. Mas eu vou dizer uma coisa, do fundo do meu coração. Do fundo Pastor, o do meu coração. som. Ó, eu som. vou dizer, tá ouvindo? Eu vou dizer uma Não, coisa. está longe o som. Nossa, tá no máximo, pastora. Agora voltou. Ok, acho que é a internet. Eu vou dizer do fundo do meu coração. Não vale a pena. Não vale a pena. A gente precisa olhar com os olhos de Jesus, saber, aquela pessoa está fazendo alguma... Esses dias mesmo eu comentava alguma coisa com a minha filha, eu falei, eu sonhei com fulana, e não sei... mas eu gostava de fulana. Aí ela falou assim, mãe, mas se fulana vier perto de você, você vai fazer o quê? Você não vai permitir. Eu falei, posso falar a verdade pra você? Perdoa ela de novo, porque eu gosto dela. Só ela é louca, a minha menina falando. Eu falei assim, não, sabe por quê? Porque se tá voltando é porque alguma coisa ficou desarrumada. Jesus vai ter que arrumar de novo. Então, Jesus está dando mais uma oportunidade. Sempre lembre disso. Vale a pena. Vale muito a pena a gente passar por essas experiências que são dolorosas. São. Não é fácil. A gente parece que vai morrer. Parece que está tendo um filho a seco ali o negócio. Mas depois, aquilo você olha e fala assim, puxa, eu senti o que Jesus sentiu. Eu pude sentir o que Jesus sentiu quando ele olhou para aquele homem e falou assim, quando ele olhou para aquela mulher sendo apedrejada. Eu pude sentir quando ele olhou para Judas e falou, amigo. Eu pude sentir na minha pele. Então, eu sei o que aquilo me trouxe. Eu sei o bálsamo que é. Quando você sente o que Jesus sentiu, o bálsamo desce sobre mim e sobre você. Nem tudo vai ser flores. A Bíblia vai dizer isso. Nem tudo. É só olhar a vida dos discípulos. Esquartejado, cerrado ao meio, flechado, decapitado, mas não significa que eles não cumpriram o propósito dele e não estão vivendo aquilo que Deus projetou lá na eternidade. Então, vale a pena. Vale muito a pena. Eu posso dizer, hoje de manhã eu estava ouvindo, eu tenho uma palavra que eu ouço desde 2021, 22, que é uma palavra profética. Eu ouço todos os dias. Todos os dias. Eu quase já sei a palavra de cor. E eu falo, Jesus, o Senhor me ensina todos os dias uma coisa nova. A mesma palavra gravada no meu celular, eu ouço todos os dias. E todo dia Deus ministra uma coisa nova no meu coração. Então, irmãos, é isso aí. Vamos arrancar essa raiz hoje? Vamos arrancar? E que o Espírito de Deus te faça lembrar de alguém que você hoje precisa verdadeiramente quebrar esse ciclo de amargura e ressentimento na minha vida e na sua, para que as janelas do céu sejam abertas e as bênçãos caem sobre mim e sobre você. Amém? Gente, antes da pastora orar, vocês estão dizendo aí no Facebook, está travando, está travando. Eu estou abrindo o Facebook, eu tenho patrocinadores aí no Face, que estão aí comigo agora, ao vivo. Eu tenho o maior respeito por vocês, o maior amor, a maior preocupação de Deus por vocês. Mas, na verdade, eu tinha que ficar ou com um ou com o outro. Então, como eu estou tendo convidados, porque o Facebook não está aceitando lives compartilhadas. Então, eu estou fazendo no Instagram. Se vocês puderem, pede para alguém inscrever vocês no Instagram. Entre para o Instagram, é @, presta bem atenção, é fácil. @PRA Solangia. Pastor, eu estou só com a senhora, eu não sei mexer com isso, não. O seu filho sabe, o seu netinho sabe, seu amigo, hoje todo mundo sabe isso. Então, entra no Instagram para que vocês acompanhem essas lives compartilhadas. Agora, eu vou colocar no Facebook daqui a pouco, pastor, eu preciso até compartilhar, para vocês ouvirem de novo. Ouça essa palavra mais uma vez. Acho que todo mundo deveria compartilhar hoje. Não escolha ninguém, não. Compartilha para todos. Não fica só para você, não. Em nome de Jesus. E semana que vem ela volta com outro tema que eu sei que é de arrepiar. Eu já sei já. Então, não perca. Quando ela não puder, por motivos de trabalho, ela já falou, eu vou deixar gravada, pastora, para a senhora, em nome de Jesus. Então, meus amores, por favor, muita gente nova, missionária Regina Barros, dos Estados Unidos,
que respeito que tenho por ti. Rosimeire Aparecida de Oliveira, que respeito que eu tenho por ti. Lúcia Mara, enfim, está entrando a Rose Soares, psicanalista. Deus te abençoe, Rose. Beijo, Pia. Deus abençoe muita gente ao vivo, tá? Amanhã, gente, amanhã eu volto às 12 horas na Mesa do Rei com Rochelle Noronha, de Canoas, Rio Grande do Sul. Ela está pedindo oração pelo Rio Grande do Sul, pastora, está debaixo d'água. Está debaixo Então, gente, d'água. pelo Rio Grande do Sul, por favor, intercedam, ajuda a gente. E nós vamos orar lá também, nós vamos orar, e amanhã ela vai estar ao vivo, eu espero que ela possa estar. Senão eu vou estar com o pastor Júlio, eu não vou deixar vocês sozinhos de jeito nenhum. A pastora é muito séria nesse sentido. Pastora Flávia, nós vamos orar nesse momento. Ouçam e compartilhem mais uma vez. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero começar te sendo grata, meu Senhor. Te sou grata porque o Senhor não desiste da gente. Te sou grata, Senhor Deus, por tudo que já passei nessa vida. Porque me fez crescer, amadurecer. Mais do que isso, Senhor, tem sido a forma de eu pregar o Evangelho a outras pessoas. Porque se eu venci, eles também podem vencer. Se eles venceram, eu também posso vencer. Senhor, levanta a tua mão nesse momento. A tua mão, Senhor Deus, eu queria pedir que o Senhor trocasse os corações no dia de hoje. Sabe aquele coração que está peludo? Aquele coração que está preto? Aquele coração que está quebrado, fragmentado? Senhor, nós queremos trocar contigo no dia de hoje. Nós queremos entregar tudo aquilo que faz nos ressentir todos os dias. Não poder olhar, não poder falar, não poder pensar, porque aquilo traz amargura, traz dor. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a ser como o Senhor. Nos instrui a ser como o Senhor. Nos fala a palavra que o Senhor diria. Se manifesta em nós por meio da tua palavra. Se manifesta em nós por meio da tua revelação, da tua visitação. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar no teu altar hoje toda a amargura, todo o ressentimento consciente ou inconsciente, tudo aquilo que feriu a minha alma, tudo aquilo que feriu a minha mente, o meu espírito, que faz, Senhor Deus, com que esse veneno corra pelos meus sangues agora, pelas minhas veias. Eu digo, troca, Senhor, em nome de Jesus, troca o sangue desse homem e dessa mulher. Toca, Senhor Deus, tirando todo esse veneno. Faz como se fosse uma hemodiálise espiritual. Em vez de água, tira a amargura. Em vez de água, tira o veneno. Em vez de água, tira o ressentimento. Deus, em nome do Cristo Jesus, coloca o sangue puro, o sangue real, o sangue limpo em nós, para que o nosso coração fique vermelho. Em nome de Jesus. E que não haja em nossa mente nenhum ataque do inferno. Que não haja em nossa mente, rabashmas, tudo aquilo que o inferno fala, diz, mostra. Jesus te repreenda agora. Toda palavra contra, toda palavra de dor, de ressentimento, de autocomiseração, Jesus te repreenda agora. Todo esse espírito que faz nos sentir inferior, nos faz sentir coitados e amargurados, Jesus te repreenda agora. O nosso espírito é de fortaleza e fortaleza em ti. Senhor, nos faça como as muralhas, abaixo, as muralhas que nenhuma amargura entre através dela. Nos fortaleça da cabeça aos pés. E que o teu bálsamo desça sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, levante o teu rosto e te dê a paz. Amém. Nosso Deus, essa oração que ela terminou, eu creio que ela sabe por que ela fez. Essa oração, quando o judeu faz, é a certeza de que Deus ouvirá a minha oração. Amém.
Amém. Meu Deus, que coisa linda. Vamos glorificar Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pela vida da pastora Nair Chaves, Andréia Rodrigues, Barney, Thompson Fernandes, enfim, Érica, é isso? Marcos Pereira, Deus abençoe. Gente do Brasil, fora do Brasil, Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Feliz Dia do Trabalhador, viu? A todos vocês, a todos nós que de alguma maneira contribuímos com as nossas habilidades e talentos para o crescimento da nossa nação. Feliz Dia do Trabalhador. Todos os trabalhadores, empresários, o nosso abraço. Deus abençoe. Edituper, Jacareí, é isso? Deus abençoe, Edi. Deus abençoe todos vocês. Amanhã, 12 horas eu volto. Ouça essa palavra mais uma vez e compartilha, por favor. Amém. Pastora, quero ser um patrocinador desse santo ministério. Está nos stories para você ser e tirar alguma dúvida, tá bom? Um grande beijo, pastora Flávia. Beijo, pastora. Beijo, meu povo. Agora eu vou comer um purezinho com peixe frito. Eu vou ver o que tem lá também. Tchau.